Oi, oi, boa noite. Começando mais uma edição do TJ UFSC. Hoje você confere. Conselho Universitário da UFSC aprova manifestação contra cortes de recursos do orçamento. Desemprego no Brasil cai para 9,8% em maio. Biblioteca Universitária abre amanhã a cápsula do tempo UFSC rumo a 2020. Santa Catarina registra em média 10 estupros por dia. E uma reportagem sobre o marco temporal e as atualizações sobre a cobertura convergente em Brasília. Tudo isso é logo depois da vinheta. Olá! A taxa de desemprego no Brasil caiu para 9,8%, o menor índice no trimestre desde 2015. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, informou hoje que a taxa de desemprego ficou em 9,8% no trimestre encerrado em maio. É a menor taxa para o período desde 2015, quando a porcentagem foi de 8,3%. Lembrando que ainda há cerca de 10 milhões e 600 mil pessoas procurando por uma oportunidade no mercado de trabalho. No ano, a queda foi de 30,2%, o que significa menos 4 milhões e 600 mil pessoas desocupadas. Os números mostram um processo de recuperação das perdas de 2020. Dezenas de povos indígenas de todo o Brasil se encontram em Brasília durante esta semana para lutar contra a tese do marco temporal, que altera o processo de demarcação de terras indígenas no país. Antes da chegada dos europeus em 1500, o território que hoje chamamos de Brasil era ocupado por centenas de povos indígenas diferentes. Parte da região de Santa Catarina era ocupada pelos povos Xoclen, Guarani e Caigangue. O povo Xoclen permaneceu sem contato com os não indígenas até 1914, ano em que foram localizados. A partir daí, iniciou-se um período de genocídio e violências contra essas populações que forçou a saída de suas terras. Até agora, o nosso povo faz 108 anos, esse ano vai fazer 108 anos, que nós temos o contato com os não indígenas, 108 anos. Mas desde 1500, o nosso povo vem sendo massacrado durante a ditadura militar. O nosso povo quase foi exterminado, foi pago inclusive pelo governo do estado de Santa Catarina para poder exterminar os indígenas quando eles eram ainda isolados, né? Em 1988 foi promulgada a Constituição Federal. Ela garante aos povos indígenas os chamados direitos originários, ou seja, os direitos às suas terras antes da chegada dos europeus por aqui e também a criação das leis nacionais. Em 2009, chegou ao governo de Santa Catarina um pedido de reintegração de posse da terra indígena Laplano. O processo foi movido por agricultores que plantavam tabaco na região no ano de 2003. Isso intensificou uma discussão em torno da legitimidade da lei em torno da demarcação de terras indígenas. Hoje, o processo tramita no Supremo Tribunal Federal. Em 2019, o ministro Alexandre de Moraes decidiu que o resultado desse julgamento específico criaria uma jurisprudência, ou seja, a decisão aplicada a ele será utilizada em todos os casos de demarcação de terras no Brasil. Surge então a tese do marco temporal. É o projeto de lei 490 de 2007, que se propõe a alterar o Estatuto do Índio, que é uma lei de 1973, que trata de vários assuntos ligados a territorialidades indígenas e a direitos indígenas de modo geral. Esse projeto de lei, que é de 2007, ele pretende alterar o Estatuto do Índio e consolidar, através de uma lei, a tese do marco temporal. Eu acho que é até difícil de acessar com palavras, mas a gente poderia começar pensando que implicaria numa impossibilidade de que diversos povos indígenas brasileiros tenham acesso aos seus territórios. Os territórios indígenas possuem uma forte ligação com a cultura dos povos originários. É a partir da relação com a terra que as tradições são passadas para gerações futuras e o legado dos povos é mantido. A gente está há 522 anos fazendo isso, né? O povo Laclan-Xoclen, em especial, no qual a gente virou uma comunidade que está na mídia
mundial, né? Teve essa repercussão mundial justamente por causa da terra indígena Laclanó. É um povo que veio a quase ser dizimado, né? Ainda no século passado. Então a gente está se reconstruindo de novo, a gente está fazendo esse trabalho de estar levando as outras populações que nós ainda existem, que não houve, como eu vi alguns livros de histórias dizendo que é um povo extinto, né? Então essa repercussão ela mostra que o povo Laclanó está vivo e que a terra representa toda essa vivência, né? Caso aprovado, o marco temporal não afetará somente as populações indígenas. No Brasil, os territórios demarcados são os espaços com menor índice de desmatamento registrado. O Instituto Socioambiental, por exemplo, mostra que em 2018, 20% da floresta amazônica já havia perdido sua flora original. Em comparação, apenas 2% das terras indígenas da região haviam sido atingidas com desflorestamento. Bom, a gente já começa pensando pela parte do garimpo ilegal, né? Invasões de terras indígenas. As outras áreas que indígenas podem ser expulsos. A gente tem aí cerca de 800 terras indígenas a ser homologadas, né? Então a gente está praticamente distinguindo os povos indígenas de suas terras, né? Então o marco temporal representa isso, uma destruição dessas comunidades, né? O impacto da contribuição para o meio ambiente, né? Que os povos indígenas, as terras indígenas são os que mais preservam o meio ambiente. Então é um impacto direto para a humanidade, não é um impacto exatamente só para os povos indígenas. Então essa discussão ela tem que ser vista como uma discussão de todos nós, né? Para manter os direitos sobre suas terras, indígenas do Brasil todo, em especial os povos Xoclen e Laclanó, estão reunidos em Brasília. Eles participam de atos contra o marco temporal e de reuniões com políticos que se posicionam a favor de sua causa como tentativa de garantir seus direitos constitucionais. A gente estava muito antes de 1500 aqui e que sabe que o Brasil é território indígena. Nós queremos que o nosso território seja demarcado, nós não queremos que o julgamento seja feito nessa tese que seria do marco temporal, porque a nossa história ela não começa em 1988. A nossa história ela vem bem antes da Constituição, bem antes dessa terra ser invadida por não indígenas. A nossa história vem bem de lá. Então, nós queremos que o nosso território seja demarcado. Isso. Obrigado. Entre os indígenas que protestam em Brasília estão os alunos da UFSC. Desde o começo da semana, você acompanha aqui, no TJ UFSC e em todos os veículos do curso de jornalismo, a cobertura convergente contra o marco temporal. Agora, é hora de atualizar você sobre as últimas ações do grupo lá em Brasília. Hoje, o grupo de estudantes indígenas da UFSC cumpriu agenda no Conselho Nacional de Direitos Humanos. Já outra parte dos alunos acompanhou os servidores da FUNAI em um protesto contra o presidente da fundação, Marcelo Xavier. Um outro grupo participou também de uma conversa na Embaixada dos Estados Unidos. E agora um dado preocupante. Santa Catarina registrou, em média, 10 estupros por dia em 2021. Os dados são do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado no último dia 29 de junho pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O levantamento mostrou que, no último ano, 3.800 casos de estupro e estupro de vulnerável foram registrados no estado. Isso é 4,4% a mais que em 2020. Estes números tornam Santa Catarina o 7º estado com o maior número de casos. Em primeiro está São Paulo, seguido do Paraná e o Rio de Janeiro. O anuário também mostra que 88% das vítimas de estupro em Santa Catarina são mulheres. O Conselho Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina aprovou, em sessão ordinária realizada nesta terça-feira, 28 de junho, uma manifestação de repúdio aos cortes de recursos orçamentários das universidades federais.
O documento qualifica como agressão ao direito à educação pública a efetivação dos cortes, que, abre aspas, comprometem a qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão, bem como a permanência de centenas de milhares de jovens e adultos matriculados em nossas instituições. Fecha aspas. Na UFSC, os cortes alcançaram 12,6 milhões de reais e foram aplicados sobre as verbas de custeio destinadas ao pagamento de despesas como água, luz e serviços terceirizados de vigilância, limpeza e manutenção. E falando em UFSC, a Biblioteca Universitária realiza amanhã evento de abertura da Cápsula do Tempo UFSC Rumo a 2020. A Cápsula do Tempo faz parte de uma atividade realizada em 2010, que reuniu projeções sobre o futuro da universidade. Essas projeções foram guardadas em uma cápsula para serem lidas 10 anos depois. Com 2 anos de atraso, em função da pandemia, amanhã, finalmente, as mensagens serão lidas. Quem quiser acompanhar, o evento será nesta sexta-feira, 1h30 da tarde, no jardim interno da Biblioteca Central da UFSC, em Florianópolis. O TJ UFSC de hoje chegou ao fim, mas já fica o nosso convite para você acompanhar a edição de amanhã, que está repleta de informações. Tchau, tchau e até breve!